Aproveito para a gente seguir analisando, portanto, esses números e principalmente analisar o que vai acontecer nessa semana com o Gabriel Barros, o economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no Money. Bom dia. Bom dia, Manel. Sempre um prazer. Quero justamente começar te ouvindo com relação a esses indicadores que devem sair nessa semana. Eu acredito que o mais importante para a gente ficar de olho é justamente o IPCA, né? O IPCA vai ser a cereja do bolo, né? Vai ser o indicador mais importante, ainda que os outros dados também tenham sua relevância, né? O dado do CAGED, por exemplo, também é bem importante, porque a gente já viu o mercado de trabalho dando uma esfriada, né? Reduzindo um pouco esse ímpeto de geração de vagas, mas de todos os indicadores da semana, de fato, o IPCA vai ser o mais importante. E a expectativa é que a inflação fique meio de lado, né? A inflação no mês deve girar em torno de 0,8, mas no acumulado em 12 meses, a gente deve ver a inflação em torno de, saindo de 5,8 para 5,6, mas como você falou, a expectativa para o ano é de uma inflação meio de lado, né? Não deve ter muita mudança na inflação fechada para 2023 em relação ao que a gente está vendo agora na inflação acumulada em 12 meses. Então, são mudanças muito marginais, né, na inflação esperada, e o mais importante é a composição de fato. O que vai acontecer com a alimentação? A inflação de serviços é bastante importante para o Banco Central, porque ela é mais inercial, então pode criar um problema um pouquinho maior para reduzir a inflação. Então, a composição da inflação vai ser talvez mais importante do que o número cheio, né, o número agregado. E, Gabriel, a gente está na expectativa também com relação às especulações aí do novo teto de gastos, que deve sair a nova regra fiscal por parte da ala da Fazenda. Quero te ouvir com relação a essa expectativa também, porque esse também é um motivo para que o governo federal, para que a Fazenda fique esperando também talvez uma queda aí nos juros por parte do Banco Central ao apresentar essa nova regra fiscal, né? Qual que é a sua avaliação? Eu acho muito prematuro, apesar dessa expectativa da Fazenda, acreditar que o Banco Central pode, já nessa reunião, né, sinalizar alguma coisa nessa direção, né, de redução de juros, apenas com o anúncio, né, da regra fiscal, porque a gente sabe que a regra fiscal, ao tramitar no Congresso, provavelmente ela vai ser modificada. É por isso que muitos economistas, corretamente, eu diria que eu estou nesse grupo, demandam, né, pedem, esperam uma regra apertada para que no processo de tramitação lá no Congresso Nacional as mudanças que eventualmente forem feitas não reduzam o enforcement, né, o poder da regra para de fato controlar a despesa e a dívida do governo. Então, eu acho prematuro o Ministério da Fazenda acreditar que o Banco Central pode, por conta própria, né, por uma questão de vontade, reduzir os juros, dado que, como você falou no início, a expectativa de inflação ela já está desancorada para vários horizontes, né? Para 23, para 24, para 25 e está contaminando 26. Então, não é uma questão de desejo do BC, né? O Ministério da Fazenda precisa criar as condições para que o Banco Central reduza. Não vai ser apenas com um anúncio que isso vai ser atingido. Perfeito, Gabriel. Peço que você continue com a gente, porque a gente vai falar agora o que podemos esperar, a agenda também da semana, mas pelo mundo. Aí logo mais a gente volta a conversar para analisar também os outros pontos. Por quê? Hoje tem vendas no varejo de janeiro e o PMI de construção na zona do euro. Na terça-feira tem estoques e venda no atacado de janeiro nos Estados Unidos. Quarta é dia do PIB no quarto trimestre e no acumulado de 2022 da zona do euro, e a expectativa então é de uma alta de 0,1% no trimestre e de 1,9% no ano. Tem também a balança comercial dos Estados Unidos de janeiro. Na quinta começa a leitura do mercado de trabalho dos Estados Unidos de fevereiro, com as demissões anunciadas. Na sexta tem o payroll e a taxa de desemprego, também ficar de olho nesse ponto. E a expectativa é de que a taxa se mantenha aí em torno de 3,4%. O Gabriel volta para conversar com a gente. Importante destacar também que terça-feira o Jeremy Powell, ou seja, amanhã, vai ao Congresso falar como é que está a economia americana, vai basicamente prestar contas, né, para o Parlamento, para o Congresso. Quero saber qual que é a sua avaliação com relação ao que esperar, quais são os pontos assim que você pode destacar dessa agenda econômica por parte aí dos Estados Unidos, também da China, do mundo de modo geral, né? O que a gente pode esperar na sua avaliação? Então, começando pela zona do euro, o PIB do quarto tri, ele ainda deve ser positivo, mas como o Banco Central Europeu está subindo bastante juros, né, ele está com uma postura mais hawkish, que a gente diz, né, ele está mais duro para combater a inflação, que está se mostrando muito resiliente na Europa. No começo se imaginava que fosse só uma inflação
de energia, né, um choque de oferta de energia, mas não. Está se espalhando para vários outros componentes e o Banco Central Europeu ficou mais duro no combate à inflação, então o juro na Europa deve atingir alguma coisa em torno de 4% ou mais. Isso é super importante porque a gente sabe que tem alguns países europeus, como Portugal, Itália, Grécia e Espanha, que têm as contas públicas desequilibradas. O custo de rolagem da dívida é alto, então é importante a gente acompanhar não só o PIB, né, do quarto TRI, mas como o Banco Central Europeu está sinalizando que vai apertar mais, isso deve desacelerar a economia, então o PIB é para baixo, né, na Europa, e a gente precisa acompanhar esses efeitos colaterais no custo fiscal, né, de rolagem da dívida. Nos Estados Unidos, o dado de mercado de trabalho vai ser muito importante, assim como a fala do presidente do Fed, mas os dados de mercado de trabalho vão ser extremamente relevantes porque o último dado vem muito forte, né? A economia americana, os indicadores coincidentes estão mostrando uma economia ainda muito resiliente, muito forte, que não está sendo sensibilizada por todo o aumento de juros que já foi dado. Então vai ser muito importante a gente acompanhar o dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos e vai também sair bastante dado de produção da indústria, vendas de varejo, confiança da zona do euro e particularmente da Alemanha, que é um outro país super relevante aí para a Europa. Vai ter dado da China, como você falou, e também do Japão, né? Vai ter bastante dado importante para a atividade econômica no Japão. Então, é uma semana super relevante aí do ponto de vista econômico, vai sair um bocado de coisa. E justamente com relação a esse ponto também da China que você falava, a gente estava semana passada falando da expectativa de crescimento da China, da economia chinesa, em torno aí de 6%. Ontem teve a divulgação, como a Priscila Asbeck muito bem falou, que ficou definido então oficialmente cerca de 5% desse crescimento. Esse crescimento um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais fraco do que era previsto, acabou surpreendendo e pode ter algum impacto também na economia ou não? Então, foi importante esse anúncio porque, no fundo, o que as autoridades econômicas chinesas estão sinalizando é que não vão buscar o crescimento a qualquer custo. Eles estão um pouco mais preocupados com a composição desse crescimento, com a qualidade do crescimento. E o que é um sinal super relevante, porque a gente viu que no passado recente, né, um excesso de estímulos criou uma bolha, né, essa bolha estourou, que foi no setor imobiliário. Então, ao reduzir essa expectativa de crescimento, eles sinalizam que estão mais preocupados com a composição, com a qualidade, o que é super importante para o crescimento chinês de médio prazo. Então, apesar de um crescimento talvez um pouco menor do que o mercado estava imaginando, a consistência, né, desse crescimento está indicando que vai ser de melhor qualidade. Então, apesar de matematicamente ser um pouquinho menor do que o mercado estava imaginando, eu acho a notícia positiva porque mostra que eles estão preocupados com a qualidade, não só com algo de curtíssimo prazo, né, mas com o crescimento econômico de médio prazo da China. Bem, Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset, que sempre conversa com a gente aqui no Money. Obrigada pela participação mais uma vez. Um ótimo dia e uma boa semana também para você.